Muito bem, meus prezados irmãos e diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a honra e a glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. E já quero te adiantar que Deus tem uma palavra de vida para a sua vida. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mibson Alvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações e o nosso pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria cumprimentamos. A paz do Senhor, pastor Elvis, a paz do Senhor, querida irmã Aureliana, um prazer tê-los aqui conosco no Almoçando na Presença do Senhor. Quero cumprimentar a Igreja Deus das Nações da cidade de Contagem, a missionária Ângela, presbítero Everaldo e todos os irmãos de Contagem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero cumprimentar também os irmãos aqui de Nova Serrana. Quero cumprimentar o pastor Damião, missionária Rose, missionária Valda, a esposa do pastor Damião, diaconisa Neide. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E é claro, é sempre um prazer muito grande ter você, meu querido. Ter você aqui, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. Que o poder de Deus entre agora na sua casa e no seu lar e faça morada em nome de Jesus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo 18 do livro de Provérbios, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que a palavra de Deus entre nesta oportunidade aí na sua casa, no seu lar, no seu coração, e que ache guarida em nome de Jesus. Vamos então começar aqui o capítulo de número 18 do livro de Provérbios. Você que tem aí o seu exemplar bíblico aí na sua casa, vamos fazer a leitura da palavra santa em nome de Jesus. Amém? Provérbios, capítulo de número 18, e esse é o Almoçando na Presença do Senhor, que está começando agora. Provérbios, capítulo 18. Busca a seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e, com ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem e, diante da honra, vai a humildade. Responder antes de ouvir a estultice e vergonha. O espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo de número 18, é o que nós estamos chegando hoje para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Oi, Vanusa. A paz do Senhor, querida. Deus abençoe a sua vida.
Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Capítulo de número 18 é o que nós vamos falar hoje. Livro de Provérbios. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O primeiro versículo diz assim. Nós já lemos e agora vamos comentar. Busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Neste provérbio aqui, que Salomão deixou para nós, ele vai falar sobre a dificuldade de entendimento. E que as pessoas que têm esse problema, a qual está relatado aqui no primeiro versículo, esse versículo, inclusive, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Mas vamos seguir uma linha aqui de raciocínio. O que nós entendemos quando a gente lê esse primeiro versículo? Que existem pessoas que elas têm dificuldade de socializar. E essas pessoas, elas pegam e se afastam, se isolam de todo mundo. E o que Salomão está dizendo aqui é que as pessoas que têm essa dificuldade, essas pessoas que se isolam assim, elas sempre serão mal compreendidas pelas outras pessoas. Todo mundo vai apontar o dedo, todo mundo vai falar alguma coisinha, porque a pessoa fica sempre mais de lado. Então essas pessoas, segundo Salomão, e eu acredito na palavra de Deus, elas têm uma dificuldade de serem verdadeiramente compreendidas, porque é uma pessoa que fica mais isolada mesmo. Na verdade, a gente não consegue nem entender de verdade o que essa pessoa está pensando. Versículo 2 diz assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em quem se manifeste o que agrada o seu coração. O que Salomão está dizendo para mim e para você neste versículo em especial é que existem pessoas que são lentas mesmo para entender certas coisas. Elas demoram a entender, a aprender ou coisas desse tipo. Mas acontece que estas pessoas, mesmo sendo lentas para entender algum tipo de assunto, elas são sempre muito ágeis, muito rápidas para falar. Salomão está dizendo que não é inteligente você falar sobre o assunto que você desconhece. Salomão está dizendo que nós devemos ser ágil no ouvir e tardio no falar. Mas existem pessoas que fazem isso de maneira contrária. Eles falam demais, não ouvem nada e não dominam assunto nenhum pelos quais está falando. E Salomão está nos dizendo, através da palavra de Deus, que isso não é coisa de gente inteligente, gente que possui a sabedoria vinda de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 3 diz assim: vindo o ímpio, vem também o desespero e o desprezo, e a ignomínia traz a vergonha. Ignomínia, grande desonra, degradação social, opróbrio, é isso que significa. É disso que Salomão está falando no versículo de número 3. A perversidade é fruto da impiedade, e a perversidade, a iniquidade, ela vem sempre acompanhada do pecado. Versículo 4 até o versículo de número 8 do capítulo de número 18 do livro de Provérbios diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram sempre em contenda, e a sua boca brada com açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Olha que interessante que Salomão vai dizer aqui para mim e para você, nestes versículos que acabamos de ler, do 4 até o 8. Ele vai dizer que as palavras são como águas profundas. Águas profundas, sem saídas no beco. Voz da Verdade canta essa. Mas ele está dizendo aqui que as palavras são como águas profundas, por quê? Qual que é o sentido disso que eu estou dizendo? Que águas profundas
como o próprio nome está dizendo, na profundidade, ela tem ali o poder de esconder as coisas. Também tem o poder de revelar as coisas. Tudo isso vai ser feito de acordo com a vontade de quem está soltando essas palavras. Revelar um monte de coisa ou esconder, através das suas palavras, um monte de coisa aí. Que ambos os lados pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim, esse esconder ou soltar um monte de palavras. Salomão nos alerta dizendo que em todo tempo devemos vigiar o que nós falamos. Uma palavra depois de dita é muito difícil da gente se retratar, a gente conseguir consertar alguma coisa depois que falou. O que Salomão vem nos alertando desde o primeiro capítulo do livro de Provérbios é que nós devemos tomar cuidado sempre com o que nós falamos. Ele vai dizer na palavra de Deus que devemos, pois, ser ágil no ouvir e tardio no falar. Existe gente que não entende de nada, mas fala um montão de coisa. E Salomão disse que falar as coisas sem ter certeza, sem conhecimento, não é sabedoria, e sim tolice. E que nós, nesse dia especial e grandioso, onde Deus nos vem, através da tua santa e augusta palavra, Ele possa nos dar esse entendimento, essa sabedoria que vem da parte de Deus. Salomão vai dizer que existem pessoas que falam demais, não sabem de nada e acabam aí por conquistar um monte de inimigos pelas palavras que às vezes foram faladas aí porque a pessoa é tola mesmo, é ignorante, não sabe direito o que está falando. Mas Salomão vai nos dizer que não é inteligente sair falando aquilo que a gente não sabe. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Todas as pessoas que conversam demais e que falam demais e que criam fofocas, intrigas, problemas, aí só isso que vão arrumar para o lado da vida delas. Então, é bom a gente guardar a nossa língua trancadinha dentro da boca, que assim a gente não faz mal para ninguém, inclusive para a gente. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O versículo de número 9 diz assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Meu esposo sempre fala assim: olha, eu não importo que as pessoas venham aqui e comam tudo o que quiser, mas não gosto que joga nada fora. Aí ele cita aí algumas coisas que a gente assiste no jornal. Existe no planeta milhares de pessoas, milhões de pessoas passando fome, necessidade e a gente jogando comida fora. Salomão agora vai falar sobre isso. Ele vai dizer que aquela pessoa que é negligente na sua obra, na sua construção, na sua vida como um todo, ele é irmão do desperdiçador. É possível a gente tirar aqui duas conclusões, duas verdades deste texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que nós podemos tirar deste texto é que a pessoa relaxada, ele que faz as coisas, a obra dele ali, todos os seus planos e projetos, que leva aquilo tudo relaxadamente, dificilmente ele terá sucesso no seu trabalho. A segunda coisa que nós podemos encontrar aqui nesse texto, aqui do versículo de número 9, que nós acabamos de ler, é que o trabalhador preguiçoso, ele jamais, mas jamais mesmo, será bom no que ele faz. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir, porque primeiro ele é preguiçoso, ele não tem compromisso com nada, e nada do que ele faz fica bom. Ele até faz, mas não fica legal. Qualquer um que pegar fica melhor do que o dele. O negligente, ele é um indivíduo que, como eu vou explicar para você? Além de ser negligente, ele é ingrato. Ele é uma pessoa insensata. Ele é uma pessoa que ele pega ali e enterra seus talentos, todos aqueles planos que Deus tinha para ele, todos aqueles talentos que Deus deu para ele, ele pega e acaba enterrando esses talentos. E depois o que ele vai fazer? O normal de toda pessoa negligente, de toda pessoa insensata, de toda pessoa que tem o costume de agir assim, que enterra o seu talento, inventa um montão de desculpas, sem fundamento, sem lógica nenhuma, para justificar o fato dele estar enterrando o talento e não estar fazendo nada. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 10 e o versículo de número 11 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua própria imaginação. Nós sabemos que existe muitos refúgios para nos proteger nos momentos das dificuldades, das adversidades, das tempestades da nossa vida. Existem muitos refúgios. Muitas pessoas
tipo essas pessoas mais bem favorecidas. Às vezes o refúgio dela seja o seu dinheiro, a sua riqueza. Mas Salomão vai dizer para nós que essas pessoas estão enganadas, que o verdadeiro refúgio que nós podemos ter é Jesus Cristo, é Deus na nossa vida, só Ele é quem nos dá abrigo seguro, é que pode nos dar a segurança verdadeira. E eu concordo com a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo de Deus. O único lugar seguro que existe de verdade é a presença do Senhor. Se você está na presença do Senhor, meu querido, minha querida, descanse. O Senhor é fiel e justo para nos conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. As bênçãos do Senhor na nossa vida é sem medida, os milagres do Senhor na nossa vida é sem medida, porque segurança verdadeira só vem da parte de Deus. E não adianta a gente se esconder atrás do dinheiro, de casa forte, mansão forte, se Deus não edificar. Em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar, em vão trabalhos que estão guardando. Quem dá segurança é Deus. Quem promove a segurança é Deus. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Todo o poder está nas mãos de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja para todos sempre o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo, nós lemos até o 11, versículo de número 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. A soberba, na verdade, ela é uma sala de espera para a queda daqueles que praticam esses atos de soberba. As pessoas que são maliciosas, as pessoas que acham que tem um rei na barriga, as pessoas que se acham maior do que as outras, tudo que elas estão fazendo é ficar numa sala de espera, aguardando o momento da queda. É isso que elas estão fazendo, é isso que elas estão buscando para si mesmas. Mas a humildade que Salomão descreve aqui no versículo de número 12, ela vai ser um portão de entrada para todos aqueles que querem receber de Deus a honra. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós sabemos também que Deus, Ele ama as pessoas humildes. A Bíblia diz, inclusive, que Deus exalta os humildes serão exaltados, não é verdade? Quem nunca ouviu essa frase? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 13 diz assim: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua, ou seja, para a sua própria vergonha. O que Salomão está dizendo aqui no versículo de número 13? O que responde antes de ouvir, antes de entender o que está ouvindo, ele comete estultícia. Estultícia é estupidez ou tolice. Ele é um tolo ao fazer essas coisas. É o que nós já falamos no versículo anterior. Existem pessoas que não conhecem do assunto, entram no meio da conversa, começa a conversar o que sabe e o que não sabe, vai de brinde mesmo e fala um monte de asneira, um monte de tolice, acaba sendo envergonhado, as pessoas ficam falando de mal dele pelas costas ou dela, e a pessoa sai de lá envergonhado, porque cometeu uma série de erros, uma série de gafes ali e as pessoas não perdoam. Olha lá se não virar um meme para a internet, que é o que está na moda agora. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então que nós possamos obedecer a palavra de Deus, ser ágil no ouvir, tardio no falar, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo na nossa vida em nome de Jesus. Versículo de número 14 diz assim: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Sabe, aqui neste versículo, Salomão está mais uma vez abordando o mesmo assunto que ele já citou algumas vezes nos capítulos anteriores. Ele vai falar aí do poder da nossa mente sobre o nosso corpo. Ele diz que quando eu estou bem, o meu corpo está bem, mas quando eu estou triste e abatido, esses reflexos também se dão no meu corpo. Então, o que nós podemos entender disso aqui? Que existem sim doenças graves e terríveis que podem sim ser superadas com força de vontade, com muita determinação, e é claro que não pode faltar a nossa fé. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu vi um médico uma vez falando que mais de 80% dos casos de câncer que existem nas pessoas hoje,
os habitantes da terra, são por causas e origens psicológicas, por grandes mágoas, ódios guardados e reservados no seu coração. E que existem pessoas que por nada desse mundo querem saber de perdoar o seu irmão. Existem pessoas que, mesmo você falando, olha fulano, se você não perdoar, você vai para o inferno, a pessoa prefere ir para o inferno do que abrir mão daquela ignorância toda e perdoar as pessoas. E esse tipo de ódio, esse tipo de maldade, esse tipo de rancor que muitas pessoas têm coragem de guardar no seu coração, segundo esse médico, provoca câncer. Aí você vai lá na Bíblia e lê Salomão dizendo que quando nós estamos alegres, quando nós estamos com a nossa mente em dia, todo mundo ali alegre, feliz, tudo dando certo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, Salomão diz que o nosso corpo também se revigora e que a nossa saúde melhora e que sara tudo em nós. Salomão vai dizer também que quando o espírito está abatido, angustiado e triste, seca os ossos e que a gente começa a ter um corpo debilitado. Então eu lendo essa palavra e em contraste com o que eu ouvi de um médico, um documentário, eu tenho certeza de que é verdade. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui a leitura? Nós paramos no 15. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Oh, glória a Deus! O conhecimento é saber cada vez mais e mais, é isso que é a busca diária e constante de todos aqueles que são sábios. A pessoa que é sábia, uma pessoa que recebeu de Deus a sabedoria, o conhecimento para ele é algo infinito, é como o conjunto dos números, ele sempre quer aprender mais, porque essas coisas impulsionam ele e a sabedoria vem da parte de Deus, amém? Mas já o tolo, ele encontra prazer em coisas pequenas, qualquer coisa o satisfaz, principalmente quando essa coisa não significa nada e não leva ele a lugar nenhum. Mas o sábio, ele se mantém focado na vontade de Deus e alcançar os seus objetivos. Amém? Que Deus nesse dia possa nos transformar nessa pessoa sábia e nos elevar cada vez mais e mais à tua santa presença. Versículo 16 até o versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Com presentes o homem alarga o seu caminho e eleva adiante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio, parece justo, porque vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Todos nós temos problemas. Quem não tem um problema na vida? Todos nós temos problemas. O que nos difere um dos outros é a forma pela qual nós escolhemos para resolver estes problemas. Todos os nossos problemas, é como Salomão sempre diz, ele deve ser resolvido diante de Deus, deve ser apresentado a Deus, porque entenda uma coisa neste dia grandioso, onde Deus chega na tua casa, no teu lar, no seu trabalho. O nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres. O nosso Deus é especialista em resolver problemas, principalmente quando ele é bem difícil, praticamente impossível ou impossível. Essa é a especialidade dele. Talvez você tenha olhado para a dimensão do seu problema e tenha pensado assim, dessa vez não vou conseguir, não vai dar certo, porque este problema não tem solução. O teu Deus tem a solução para o teu problema, independentemente do que seja este problema. É justamente nesses casos onde a saída não aparece de lado nenhum, é que o nosso Deus aparece ali como uma luz no fim do túnel, te falando, ei, é aqui a saída. Para você, talvez não seja possível, mas para o nosso Deus é impossível, pois a palavra de Deus diz que todas as coisas é possível a Deus. A palavra de Deus também diz que nada é impossível a Ele. E eu creio na palavra do Senhor. Independentemente do que você está vivendo, de qual tem sido a angústia, a dor, a tristeza, que tem assolado a sua casa nos últimos dias, o teu Deus tem solução para os teus problemas. Tão somente creia e o Senhor vai entrar com provisão diante da sua vida e vai te surpreender, te mostrando que Ele verdadeiramente é Deus.
Versículo 19 diz assim a palavra do Senhor: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar, mais do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O que Salomão está nos dizendo aqui no versículo de número 19 é que não é nada inteligente, não é coisa de sábio as pessoas ofenderem as outras, os seus irmãos, o próximo, machucar as pessoas com palavras. Porque agora você vai criar aí um atrito tão grande e a pessoa vai pegar, se defender de você o tempo inteiro, vai pegar, te evitar e vai criar uma muralha imensa entre vocês. E essa pessoa agora vai guardar mágoas, rancores, pelas palavras que você soltou sem pensar. Salomão diz que nós devemos pensar em tudo que nós falamos. Salomão diz que é mais sábio a gente deixar de falar do que falar demais. Salomão, ele vem dizendo o tempo inteiro que a gente tem que evitar certos atritos. Mas agora, a gente já conversou demais, ofende aí um monte de pessoas, e Salomão vem até nós, através da palavra de Deus, vai dizer assim: não é sábio ofender as pessoas. Porque um irmão ofendido é muito mais difícil de ser conquistado do que uma cidade fortificada inteirinha. E Salomão sabia do que estava dizendo. As pessoas ofendidas, elas vão criar verdadeiras fortalezas para te impedir de chegar perto dela. Salomão diz que é muito mais fácil conquistar uma cidade, independentemente do tamanho que seja essa cidade, mesmo que seja uma cidade fortificada, do que uma pessoa ofendida. É por conta disso que ele diz na palavra do Senhor que é para a gente ser muito ágil no ouvir tudo que a gente tem para ouvir. Mas falar, a gente tem que falar bem pouquinho. Ele diz, inclusive, para a gente pensar antes de soltar. Isso é soltar quando a gente tiver conhecimento do que está falando. Isso sim é um ato de sábio, de pessoa que ama e respeita a Deus e o seu próximo. Versículo 20 e versículo 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu próprio ventre, dos renovos dos seus lábios ficarão satisfeitos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Salomão sempre nos adverte sobre quem fala demais. Todo mundo que fala demais, uma hora acaba falando bobagem. Então, o que Salomão está nos dizendo aqui, através da palavra de Deus, é que nós devemos ser ágil no ouvir, tardio no falar. Que nós devemos ouvir tudo que tem para ser ouvido e falar bem pouco. Porque Salomão diz que a pessoa que é ofendida através das nossas palavras, ela mantém ali uma fortaleza e essa pessoa vai começar, às vezes é uma pessoa que era importante para você. E agora você vem e fala palavras que ofendem essa pessoa. A palavra de Deus diz que essa pessoa vai criar uma verdadeira fortaleza e vai te impedir de chegar até ela. Agora vem Salomão para mim e a sua vida e diz assim: olha, um irmão ofendido é muito mais difícil de se conquistar do que uma cidade inteira fortificada. O que Salomão está dizendo diante de Deus, da palavra de Deus para mim e para a sua vida, é que nós devemos guardar a nossa língua, guardar a nossa boca, vigiar no que nós falamos, para que nós não saiamos por aí ofendendo as pessoas sem necessidade nenhuma, sem precisão nenhuma. A Bíblia diz que Deus ama e exalta aqueles que são humildes. A Bíblia diz que Deus não gosta de nenhuma dessas coisas. A Bíblia diz, através do livro de Provérbios que nós estamos lendo, que Salomão, ele está nos ensinando aí que nós devemos guardar a nossa língua, guardar a nossa boca para sermos bem-sucedidos. Salomão vai dizer, inclusive para a minha vida e para a sua vida, que não é inteligente a gente sair soltando um monte de coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe. É por conta disso que nós vemos lares destruídos. É por conta disso que nós vemos amizades sendo desfeitas. É por conta disso que as pessoas não prosperam no trabalho, não prosperam na igreja, porque a pessoa não cumpre aquele quesito básico e simples. O que Salomão está dizendo no livro de Provérbios? Sejais, pois, ágil no ouvir e tardio no falar. Se nós estivéssemos acompanhando a história e fazendo aquilo que está na palavra de Deus, seríamos bem-sucedidos. A Bíblia diz que o sábio, ele busca para si entendimento, mas o tolo, ele se contenta com qualquer coisa que ele julga prazeroso para ele. Não tem foco, determinação em nada, enquanto que o sábio busca cada dia mais e mais o conhecimento. Que Deus, nesse dia especial e grandioso,
Ele possa nos encher da tua palavra, da tua graça e da tua glória, nos enchendo da sabedoria que vem do alto, para que eu e você consigamos viver os nossos dias nesta terra com a amizade, com todo mundo, vivendo todo mundo em paz e numa boa e soltando somente aquilo que vem do alto. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: aquele que encontra uma esposa acha um bem e alcança benevolência diante do Senhor. Nós sabemos que o casamento é uma fonte de alegria que Deus criou para alegrar o homem e a mulher. Um casamento bem sucedido é agradável demais. Salomão diz que um casamento, quando ele é bem sucedido, é melhor do que ter riquezas e fortunas. Mas acontece que quando esse casamento não está à luz de Deus, não está de acordo com os parâmetros de Deus, está fora da direção, os dois não andam mais lado a lado, não estão focados e firmes no mesmo objetivo, um começa a ser pedra de tropeço na vida do outro e isso vai causar diversos problemas para ambos os lados. Mas se nós estamos unidos na luz que é Jesus Cristo, e se nós andamos no caminho dele, e se nós somos comprometidos, o marido com a esposa com o marido, e andam ali juntos, firmes no mesmo propósito, firmes no mesmo objetivo, Salomão diz, versículo 22 do capítulo 18 do livro de Provérbios, vou ler de novo: aquele que encontra uma esposa acha um bem maior em sua vida e alcança a benevolência do Senhor. Amém? O resto aí eu vou deixar para a sua compreensão em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 23 diz assim a palavra do Senhor: o pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Não é o conteúdo da fala que tem que ser sempre analisado. O tom que se usa nesta fala também está em questão. Porque não é somente as palavras que ofendem. Que Salomão já falou isso no versículo anterior, né? Ele disse que quando o irmão é ofendido é muito difícil de ser conquistado. É mais fácil você conquistar uma cidade inteirinha do que o que você ofendeu. Agora Salomão vem dizer que não importa, não é só o conteúdo das palavras que essa pessoa te falou. O tom com que a pessoa usa também é ofensivo. Ou pode ser ofensivo, ou pode ser amoroso. Tudo isso é levado em consideração. Então o que Salomão nos ensina aqui no capítulo de número 18... é que nós devemos vigiar no que nós falamos, é que nós devemos ter mais inteligência e compreensão das coisas, ouvir bem antes de sair falando. É melhor não falar do que falar tolices, é o que Salomão está nos dizendo aqui. E ele vai dizer que não é sábio, não é de bom tom ofender as pessoas, porque uma pessoa ofendida é difícil de ser conquistada. Agora Salomão, no versículo de número 23, é o penúltimo versículo do capítulo 18, ele vai dizer para mim e para você assim: olha, não é só as palavras que usam para falar comigo e com você que ofende. O tom com que a pessoa usa essas palavras também pode ser ofensivo. Então que nesse dia o Senhor possa nos dar doçura do Espírito Santo de Deus e que nós possamos soltar boas palavras, ser pessoas mais agradáveis. E creia que eu sei o quanto é difícil ser tolerável e ser bondoso o tempo inteiro, porque existem pessoas que nos tiram verdadeiramente do sério. Mas o Senhor está nos dizendo que se nós vigiamos nas nossas palavras, se nós somos bondosos nas nossas palavras, somos agradáveis nas nossas palavras e no tom que usamos as palavras, a gente consegue desviar a ira. Porque Salomão diz no livro de Provérbios que a palavra agressiva, ela suscita a ira, mas que a palavra branda, ela desvia o furor. Então se mesmo que a pessoa estiver ali chateado, magoado e ali soltando aqueles rompantes para cima de você, quando você vem com uma palavra branda, Salomão diz aqui na palavra do Senhor que a palavra branda desvia o furor, desvia a raiva, o ódio, o rancor, ao passo que a palavra dura, a palavra agressiva suscita a ira. Então muitas das vezes as pessoas brigam não é porque tem rixas grandes no passado, muitas das vezes as pessoas brigam ou você encontra algum tipo de tribulação ou de atrito, de contenda pelo seu caminho, simplesmente pelo tom que usou ou pelo tipo de palavra que escolheu para dialogar ali naquele momento. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Então que o Senhor nesse dia especial e grandioso, Ele possa nos encher de inteligência e sabedoria, para que nós possamos ser o sábio que Salomão diz na palavra de Deus. Salomão vai fazer vários
elogios à pessoa sábia, que vem a sabedoria do alto. Ele vai dizer que quando o sábio abre a boca, dá gosto de ouvir ele falar. Salomão vai dizer que a pessoa, quando é sábia e que ele começa a conversar, ele alegra o ambiente, mesmo que todo mundo ali no entorno dele esteja triste, mesmo que todo mundo esteja com um semblante caído. As palavras do sábio é como um rio corrente para todas aquelas pessoas que desejam beber água. É como água fresca para a vida daquele que tem sede. Salomão diz que as palavras do sábio abrandam o coração, alegra a alma, e que a pessoa que estava triste já não fica triste mais, porque as palavras desta pessoa traz paz, traz alegria. E Salomão, desde o primeiro capítulo, está nos dizendo que a sabedoria é dom de Deus. A sabedoria eu não compro numa esquina lendo um livro. A sabedoria eu não adquiro ela de qualquer maneira. Salomão diz, inclusive, que existem pessoas que passam a vida toda labutando para ter a sabedoria. Mas só terá a sabedoria aqueles que buscam ela do alto, porque sabedoria é dom de Deus. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa totalmente diferente. Talvez nós falemos disso depois das diferenças dela, em nome de Jesus. Vamos para o último versículo, de número 24. É o último versículo do capítulo de número 18 do livro de Provérbios. Nós já vamos para a conclusão, e você já pode a partir de agora colocar o seu nome aqui embaixo para a oração, o nome da pessoa que você deseja oração, e nós vamos entregar todo mundo nas mãos do Senhor. Versículo 24 diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há amigos que são mais chegados do que irmão. Isso a gente sabe, a gente tem certeza disso. Existem irmãos de sangue que não te faz nada, nem falta. Mas existem amigos que ele mora verdadeiramente no lado esquerdo do peito. A gente sabe disso. Existem pessoas que, muitos amigos que você tem, que eu tenho, que vai estar com você em todos os momentos de alegria, em todas as festinhas que você fazer, em todos os momentos felizes e alegres. Mas é na crise que nós vamos aprender a selecionar melhor o nível de amizade que temos. Mas creia você, deve existir algum que vai ficar com você em todo o tempo, porque te ama de verdade, porque é um amigo verdadeiro. É a Bíblia que está dizendo que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Existe coisa que talvez um amigo verdadeiro vai fazer por você que um irmão seu jamais será capaz de fazer. Que o Senhor possa nos encher de amizades boas e genuínas vindo da parte de Deus. Que o Senhor esteja presente em todos os nossos relacionamentos. E que Deus abençoe poderosamente a nossa vida nesse dia especial e grandioso. Vamos orar? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus em cuja presença nós estamos. Colocamos as nossas vidas diante do trono da Tua graça. Neste momento, Senhor, nós apresentamos essa pessoa, essa vida que ora comigo agora, independentemente do lugar, horário que essa pessoa está orando. Jesus, neste momento eu te peço que o Senhor passe pelos comentários, cada nome, Senhor, que foi apresentado ao Senhor aí nos comentários, para que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas. Que o Senhor entre na vida, na casa, no lar, nas finanças, na saúde dessa pessoa. E abençoe essa vida de uma maneira especial e grandiosa pelo poder do Teu sangue. Meu Deus, essa pessoa que ora comigo, abençoa a vida dessa pessoa. Toma essa pessoa agora nas Tuas mãos pelo poder do Teu sangue. Repreende todo mal, todo laço de morte, de enfermidade. Jesus, entra na vida, na casa, no lar, no coração, na saúde, no humor, na alegria desta pessoa agora. Transforma essa vida pelo poder do Teu sangue. Jesus, que o Senhor enche essa pessoa de motivação. Que o Senhor alegre o lar, a casa, a vida desta pessoa em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos pelos quais o Senhor nos deu o privilégio de estar na Tua santa presença. Obrigada, Jesus, por mais um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu lar, as suas finanças, em nome de Jesus. E que tudo quanto você fizer nesse dia, o Senhor faça dar certo, faça prosperar, em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia alegre, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Permitindo o Senhor, estaremos de volta amanhã, a partir de 11h30 da manhã. E é claro, estou aqui esperando por você. Tchau, povo de Deus. Volto amanhã, se Deus quiser, e assim nos permitir. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.